Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: por que a reunião dos religiosos em um templo é algo inútil? É isso mesmo. Por que os caldeus em templo? Por que se reunir em uma chamada igreja é algo inútil? Isso é obra morta. E eu vou te mostrar com o escrito bíblico. Então, antes de você ser um menino e começar a jogar pedra, seja pelo menos inteligente, assista o vídeo com a sua Bíblia do lado e, se tiver coerência, beleza. Se não tiver, não beleza. Então, eu te convido a ler Hebreus capítulo 10, versículo de 19 a 25. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NA. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, então não é Jesus de Nazaré, pela sua carne, 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, 22, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, não é água de piscina. 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia que estava se aproximando para eles naqueles dias do ano 65, 66, 67? Que dia era esse? Era o domingo? Era o sábado? Era o dia de Natal, dia de Páscoa, dia de festa junina, dia de São Pedro, de São Lulu, de São Blé? Não, era o dia com D maiúsculo. Era o dia do Senhor. Era quando Deus iria julgar os israelitas, quando Deus iria julgar os moradores de Jerusalém, quando Deus ia cumprir a vingança, a ira contra eles naquela geração. E o dia grandioso de Deus, o dia do Senhor, ocorreu do ano 66 do início à metade do ano 70 desse. O grande dia que se aproximava era o dia do Senhor. 1260 dias, metade de um tempo, metade de uma semana, 42 meses. Isso foi o grande dia. Então, não deixemos de nos congregar. O escritor de Hebreus não foi Paulo. Paulo recebeu a revelação para pregar aos gentios. O escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, o que eram os Hebreus? Os israelitas. Carta aos que faziam parte das 12 tribos de Israel. Então, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Quem eram os irmãos aqui que estavam se convertendo, saindo do judaísmo e vindo para a graça do Cristo ressuscitado, pregada por Apolo, pelo escritor de Hebreus, Apolo? Quem era? Eram os que faziam parte dos hebreus, dos israelitas. Eram os seguidores de Moisés, só que estavam se convertendo à graça. Eles se reuniam para se congregar aonde? Nas sinagogas. Aqui não era gentios, porque os gentios não se reuniam, não se congregava desta forma. Quando Paulo começou a pregar a sã doutrina ao povo gentil, eles se reuniam como igreja. Esse dito aqui não foi de Paulo. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Se fosse Paulo que tivesse falado isso aqui, não deixemos de nos reunirmos como igreja. Paulo falava não na igreja, mas sim como igreja, porque Paulo havia recebido a revelação do Espírito da Graça e ele tinha entendido que a igreja do Cristo ressuscitado eram os espíritos reunidos. A igreja do Cristo ressuscitado eram os espíritos sem ruga, sem mácula, sem defeito, sem transgressão. Então, esse versículo 5, não deixemos de nos congregar nas sinagogas, como era costume de vocês, judeus. Quem se reuniam aqui, quem congregava, eram os judeus.
Esse costume de hoje em dia, ano 2022, século 21, mês de novembro, que eu estou gravando esse vídeo, talvez você está vendo, assistindo esse vídeo já faz 200 anos aí, 100 anos, e você está fazendo o que os judeus faziam há quase 2.000 anos atrás. Eles congregavam, era costume dos judeus se reunirem nas sinagogas. Aí você fala assim, mas Paulo reunia como igreja. E na igreja de Cristo não tem fermento de Moisés. O irmão Geraldo, ele se reúne com os irmãos como igreja. O irmão Elcio se reúne com os irmãos como igreja. Eu não frequento, não vou, mas o irmão Geraldo passa envelope com dízimo, tem batismo nas águas, tem comer pão e beber suco, tem apresentar criança, tem óleo, candelabro. Geraldo usa um quipá, usa um tabite, usa roupa de judeu? Não. O irmão Elcio, lá na Bahia, ele tem algum rudimento de Moisés? Ambos, Geraldo e Elcio, algum deles obriga, mesmo por insinuação, que vocês devem vir aqui, porque se vocês não virem aqui congregar, se reunir como igreja, vocês não vão ter o Espírito Santo? Eles falam isso? Claro que não. Há necessidade disso? Não. Mas eu já vi vídeos do Geraldo falando, vocês não é obrigado a estar aqui. As pessoas vão lá porque se sentem bem. Aí a religião pega isso aqui, esse versículo, tá vendo? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. E distorce toda a contextualização a seu bel prazer para os seus desejos de mamon, que é arrecadar dinheiro, arrecadar bens materiais, e pega isso e fala, tá vendo? Você tem que vir em pleno século XXI, quase 2.000 anos depois do grande dia ter vindo. O grande dia foi o juízo do ano 70. E eles usam esse versículo para dizer, nós temos que congregar, porque está escrito. Não, cara pálida. Os que congregavam aqui eram os judeus, nas sinagogas. E quando esses estavam saindo do legalismo de Moisés, dos costumes judaicos, eles não... Aqui o escritor estava falando, não deixemos de... como é costume de vocês, dos judeus. Então mesmo eles que saindo das sinagogas, onde eles se juntavam para praticar os costumes mosaicos, os mandamentos ensinados pelas leis que Moisés recebeu por intermédio de anjos, eles mantiveram esse costume. Por isso que aqui Apolo, que era um judeu, também disse, para não deixar de costume, não deixemos de nos congregar como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então ele aqui, o pregador aqui da carta aos hebreus, aos israelitas, ele estava mantendo a mesma situação dos judeus nas sinagogas. Porém, aqui ele anunciava a graça do Cristo ressuscitado. Ele anunciava que a salvação deles seria por Cristo, não por Moisés. A salvação de quê? A salvação do juízo, que ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então era a salvação para os judeus que estavam saindo de Moisés vindo para a graça, porque o grande dia estava vindo, o dia com D maiúsculo. Então eles seriam salvos das tribulações, das aflições, do juízo do ano 70 DC. O dia estava próximo. Esse negócio de falar que tem que se reunir, olha, veja porque não precisa se reunir. Claro, se você é uma pessoa que acredita nos escritos bíblicos. Só para lembrar, essa forma que ele falou para não deixar de congregar como era costume de alguns, isso exatamente acontece dentro desse lugar que eles chamam de igreja. Porque nesses lugares que eles chamam de igreja, nesses templos, o que tem? Batismo nas águas, lei. Comer pão e beber suco, lei. Dízimo, lei. Oferta, lei. Apresentar criança, lei. Buscar Deus em monte, lei. Buscar Deus em templo, lei. Ungir com óleo, lei. Você entendeu? Tudo lei que tem dentro dessas chamadas igrejas. Na verdade, são cópias frajutas de sinagogas. São cópias frajutas de sinagogas. Eles, além de fazer algo que não há mais necessidade, eles ainda praticam o quê? O judaísmo. Ninguém precisa mais ensinar nada a respeito de Deus. Assim está em Hebreus capítulo 8, 10 e 11. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel.
Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Quando é? Ele falou que faria o quê? Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. O que significaram aqueles dias? O dia do Senhor, do ano 66 ao mês de agosto do ano 70, 3 anos e meio. Que foi o juiz de Deus que veio contra quem? Contra os israelitas. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, por isso que não há necessidade de se reunir em templo, achando que com isso estará buscando Deus. Não vai estar buscando Deus. Por que não vai estar buscando? Por causa disso daqui, depois daqueles dias, quando ocorreu o juízo do ano 70, Deus está em seu templo espiritual. E esse templo está em nosso espírito. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus e será o Deus deles. Quando isso aconteceu? Quando aconteceu? No juízo do ano 70. Na primeira era cristã. Quando ocorreu Apocalipse capítulo 1, versículo 10. O dia do Senhor. O juízo, quando Deus cobrou as contas dos israelitas. Por que a reunião dos religiosos em um templo é algo inútil? Por causa que tudo já se cumpriu. Tudo já aconteceu. Não tem mais nada, não sobrou mais nada para a religião. Não sobrou nem mais nada. Não sobrou nenhuma vírgulazinha. Tudo se cumpriu. O que tem por aí nesses templos são fraudes, mentiras e enganos. Acharque, mentiras, manipulação, fazendo dos fiéis como se fossem marionetes. Assim seja, então eu espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço que você dê um like, que você compartilhe esse vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.